E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Se a interpretação de texto na prova do Enseja parece um bicho de 7 cabeças, pode relaxar. Hoje a gente vai desvendar juntos todos os segredos dos textos que mais caem no exame, das charges até as notícias. O objetivo é deixar tudo isso bem claro para garantir a sua aprovação. Vamos nessa? Bom, o nosso ponto de partida oficial é este. Hoje vamos iniciar a preparação de linguagens, códigos, até chegar na redação, rumo à aprovação no Enseja. A ideia aqui é construir juntos uma base bem forte, sabe? Para que cada questão seja um passo firme em direção ao tão sonhado certificado. E olha só qual vai ser o nosso mapa do tesouro para hoje. Primeiro, a gente vai entender a filosofia da prova, o que ela realmente quer. Depois, vamos mergulhar de cabeça nas charges e tirinhas. Em seguida, navegar pelos textos de jornal. Aí, a gente liga o nosso radar para ver os temas que mais caem. E no final, traçamos os próximos passos para o sucesso. Tudo bem direto ao ponto, como tem que ser. Então, para começar, vamos direto ao que interessa. Qual é o verdadeiro segredo dessa prova? Muita gente acha que é decorar um monte de regra de gramática, mas na verdade, o pulo do gato é entender o que o exame está querendo avaliar de verdade. E a chave está toda aqui, nessa frase. A prova de linguagens do Enseja, no fundo, quer saber se a gente consegue ler o mundo ao nosso redor. É isso. É uma avaliação da nossa capacidade de ser um cidadão, uma cidadã que entende a sociedade em que vive e consegue pensar criticamente sobre ela. Agora, olha que interessante essa tabela. Ela mostra como essa filosofia vira prática. A prova vai testar a leitura crítica com um artigo de opinião, por exemplo. Vai testar a integração de linguagens com uma charge ou um infográfico, e a sensibilidade estética com uma tirinha. Percebe? Cada tipo de texto serve para testar uma habilidade específica de entender o mundo. Bom, então vamos para a parte prática. Vamos decifrar as charges e tirinhas, que são as famosas linguagens híbridas. Elas misturam texto e imagem, e pode apostar, são figurinhas carimbadas na prova do Enseja. Primeiro de tudo, uma distinção que é super importante. Charge não é a mesma coisa que cartoon, tá? A charge é tipo uma crítica do momento. Ela está ligada a uma notícia específica. Se aparece uma charge sobre fake news nas eleições, por exemplo, a gente precisa estar por dentro do que está acontecendo para entender. Já o cartoon é mais universal, fala de comportamentos humanos que valem para qualquer época. E como é que a gente lê uma charge então? O nome técnico para essa habilidade parece complicado, tradução intersemiótica, mas na real é bem simples. É a nossa capacidade de juntar o que está escrito com o que está desenhado para criar um terceiro sentido. E esse sentido quase sempre é uma crítica, uma ironia sobre a realidade. Imagem e texto trabalham juntos. Então, na prática, como é que a gente analisa uma charge sem errar? Segue esse roteirinho aqui. Primeiro, a caricatura. O exagero nos traços de um político, por exemplo, já é uma crítica. Segundo, o cenário. O que tem em volta ajuda a dar o contexto. Terceiro, e esse é o mais importante, procure o contraste entre o texto e a imagem. É nessa contradição que mora a ironia, que é a alma da charge. Certo, entendemos a charge, que é um quadro só. Agora vamos para a tirinha, que tem uma sequência. Qual será que é o segredo para interpretar uma tirinha direitinho? A resposta é essa aqui, a mecânica da quebra de expectativa. Pensa só, a tirinha vai construindo uma historinha nos primeiros quadros e, de repente, no último, acontece uma virada, algo inesperado que gera humor e faz a gente pensar. As tirinhas da Mafalda são um ótimo exemplo. A piada, a reflexão, está quase sempre na virada do último quadro. O ouro da tirinha está no final. E essa quebra de expectativa geralmente vem de alguns recursos bem específicos. Pode ser uma palavra com duplo sentido, uma ironia, ou até quando um personagem entende uma expressão ao pé da letra, sabe? Ou até a personificação, quando bichos ou objetos agem como gente. Ficar de olho nesses truques já resolve um monte de questão. Saindo um pouco desse universo visual, vamos entrar agora nos textos jornalísticos. Aqui, a habilidade mais importante que o Enseja vai cobrar é a capacidade de separar o que é fato do que é opinião. Num jornal tem vários tipos de texto. A notícia só informa o que aconteceu de forma direta. A reportagem vai mais a fundo, investiga as causas, as consequências. O editorial é a opinião do jornal como empresa, por isso não tem assinatura. Já o artigo de opinião, esse sim, é assinado e defende o ponto de vista de uma pessoa específica. Saber quem está falando e por quê é fundamental. E aqui está a habilidade de ouro para esses textos. Fato é aquilo que a gente pode verificar.
O desemprego subiu 2%. Isso é um fato. Agora, opinião é um julgamento sobre isso. É inaceitável que o governo não faça nada. Isso é uma opinião. Uma questão clássica do Enseja pede para a gente achar o trecho que tem a opinião do autor. É só procurar a frase que tem julgamento de valor, adjetivos fortes. Ok, a gente já sabe como ler os diferentes textos, mas e o que a gente precisa ler? Vamos ligar agora o nosso radar de temas do Enseja para descobrir o que mais tem chance de aparecer. E olha só como este gráfico deixa tudo mais claro. Direitos sociais e meio ambiente estão lá no topo, com incidência muito alta. Isso mostra que a prova está super conectada com as grandes discussões do nosso país. Tecnologia vem logo atrás, com força, e depois cultura e saúde. Estudar com foco nesses temas é o que a gente chama de estudo estratégico. E para deixar ainda mais concreto, aqui tem alguns exemplos. Em direitos sociais, pode esperar textos sobre racismo ou sobre o trabalho de cuidado que caiu recentemente. Em meio ambiente, crise da água é um clássico. E em tecnologia, o debate sobre fake news é quase certeza. Estar por dentro desses assuntos já deixa a gente muito na frente. Ufa, chegamos na nossa reta final. Agora a gente vai organizar tudo o que vimos num plano de ação bem claro, num passo a passo para chegar com tudo no dia da prova. Aqui está o nosso resumo com as estratégias de ouro. Para as charges, a missão é caçar a ironia e conectar com as notícias. Para as tirinhas, o foco total é no último quadro. Em textos de jornal, a regra número 1 é separar fato de opinião. E para tudo isso, o radar tem que estar sempre ligado nos grandes temas sociais. É praticamente um checklist para aprovação. Depois de toda essa análise, de todas essas dicas, a pergunta que fica é: a gente está pronto para colocar isso em prática e garantir essa aprovação? Com essa preparação, com certeza a gente está muito mais perto. E aí, gostou? Se essa análise toda ajudou, a ótima notícia é que a preparação continua. A nossa jornada rumo à aprovação no Enseja está só começando. Então já sabe, né? Se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nada, porque nas próximas aulas a gente vai aprofundar ainda mais até chegar na redação. Um abraço e até a próxima!